Olá, Deus abençoe a sua vida. Temos guardado os nossos olhos e no que estamos apegados hoje, né? Eu queria trazer essa palavra aqui no vídeo, que é sobre os tesouros no céu, lá de Mateus capítulo 6. No caso, qual a importância, né? Que damos àquilo que a gente vê. Precisamos estar atentos sempre da forma que estamos vivendo, né, todos os dias, porque a palavra de Deus diz que precisamos vigiar e orar. Primeiro vigiar e depois orar. E essa vigia a gente faz com os nossos olhos espirituais. Os nossos olhos físicos, eles também devem ter uma atenção. Nós devemos ter uma atenção para com eles, né? Precisamos estar acordados espiritualmente para vigiar o que é que a gente está fazendo ou deixando de fazer, para onde a gente está olhando, o que a gente está permitindo entrar dentro de nós, porque o que entra muitas vezes pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, né? Palavras, coisas que a gente vê, que a gente observa. E essa questão dos olhos, ela é falada aqui nesse capítulo 6 de Mateus, né? Dos tesouros no céu. É um sermão, faz parte do sermão que Jesus fez. E eu queria que a gente pudesse meditar um pouco nisso, né? Ele começa nessa parte dos tesouros no céu dizendo para a gente não ajuntar tesouros nessa terra. Porque aqui, de alguma maneira, a gente vai perder esses tesouros. E vai chegar algum momento em que a gente não vai possuir mais nenhum tesouro. Nada. Ou seja, a gente não leva nada dessa terra. A gente está aqui passando um tempo. E o tempo do ser humano nessa terra é mínimo. Então, Jesus, ele diz para a gente não acumular, ajuntar tesouros na terra. O que seriam esses tesouros, né? Não apenas riquezas materiais, né? Que a gente logo pensa em dinheiro, né? Bens, coisas que o ser humano se apega, né? Então ele está falando aí em coisas que o ser humano pode se apegar de tal maneira que fará com que o ser humano sirva a essas coisas. Ou seja, essas coisas estejam no centro do coração do ser humano. De tal maneira que a pessoa vai viver em função daquelas coisas. O ser humano vai se preocupar com aquelas coisas. Aquelas coisas vão ocupar o lugar na mente daquela pessoa. De tal maneira que a pessoa não pense mais naquilo que realmente importa. Mas isso não acontece de uma hora para outra. Então, a palavra de Deus, ela nos orienta para que a gente não caia nos enganos, nas mentiras, nas tentações desse mundo, dessa vida. Porque muitas vezes essa queda acontece, ou todas as vezes, ela acontece paulatinamente, ela acontece aos poucos, de uma forma sorrateira, silenciosa e sutil. Não é de uma hora para outra.
né? Porque o diabo, ele é paciente, ele nos observa, ele nos analisa, ele não pode ler os nossos pensamentos e nem saber o que está lá no profundo do nosso coração, mas ele nos observa, ele consegue discernir muitas vezes os nossos desejos, as nossas preferências, só de observar a gente. Assim como uma pessoa que mora com a gente, né? Quando a gente se casa e a gente começa a passar a vida com aquela pessoa começa a identificar muitas vezes aquilo que a gente está pensando e tal, só de ver as nossas expressões, né? Nem mesmo num casamento é possível conhecer totalmente, 100% uma pessoa, mas a gente consegue, assim, conhecer mais aquela pessoa do que qualquer outra, né? Então, o diabo, ele observa. Então, ele vai oferecer coisas relacionadas a essa terra, a esse mundo pecaminoso, que ele sabe que podem nos atrair. Então, ele fica tentando, ele fica, né, estudando a gente. Se ele vê que a gente não dá muita bola para determinada coisa, ele não vai ficar tentando naquela mesma coisa, não vai ficar batendo naquela tecla, porque ele já sabe que a gente não dá bola. Mas se a gente fica meio lá, meio cá com relação a alguma coisa, se a gente fica, sei lá, em cima do muro com relação a alguma coisa, então ele ali vai querer investir. Então ele analisa os detalhes. E Jesus, ele destaca essa importância também aqui com relação aos olhos, né? A gente não ajuntar tesouros nessa terra, a gente não colocar o nosso coração nas coisas desse mundo, né? Então, ele diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. O diabo, ele é como ladrão, né? Ele veio para roubar, matar e destruir. Então, a gente pode ter certeza que se a gente se apegar, se a gente ajuntar tesouros aqui, coisas aqui, em que a gente coloque o nosso coração, a gente vai perder. De qualquer forma, coisas materiais a gente vai perder, né? A gente se apegando a elas ou não, porque a gente não vai levar nada para a eternidade. Mas aquilo que a gente faz aqui, tendo um ar espiritual, tipo, a obra que a gente faz aqui, né, para Deus, aquilo que a gente faz aqui em vida, para Deus, pensando em Deus, isso vai permanecer. Então, as coisas que a gente faz para Deus, a gente busca se empenhar nas coisas de Deus aqui nessa terra. É um sacrifício, não é? Porque a gente vive num mundo carnal, num mundo pecaminoso, num mundo corrompido, num mundo que o anticristo está dominando, num mundo em que odeia Deus, que é anti-Deus, anticristo. Está cada vez pior os valores contidos na palavra de Deus, valores morais, família, que diz respeito à família, está tudo se perdendo cada vez mais. Então, até a volta do Senhor Jesus vai ser uma guerra ainda maior para a gente estar se mantendo na fé da palavra de Deus. Mas Jesus, ele nos promete dar vitória porque ele venceu.
na cruz, porque ele venceu o inferno, venceu o mal, venceu tudo. Então, em Cristo nós temos a garantia de que venceremos também. Mas aí a gente tem que permanecer nele até o fim. E isso também é um sacrifício, uma batalha que a gente tem que travar todos os dias. Então ele diz, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Ou seja, não tem como roubar aquilo que é espiritual. Não tem como ser destruído aquilo que eu estou ajuntando lá na eternidade. Porque a todo tempo existe um anjo anotando tudo o que acontece na minha e na sua vida. O que a gente ouve, o que a gente fala, o que a gente faz. Então, tá tudo sendo registrado. Deus, ele faz esse registro, porque ele é juiz. Ele é juiz de toda a terra. E vai chegar um momento em que todos seremos julgados. Pelas nossas ações, por tudo. Então, quando fazemos coisas aqui para Deus, estamos ajuntando, estamos guardando bens eternos, coisas espirituais lá na eternidade. Então ele diz, isso não pode ser roubado ou destruído. Ele diz, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, onde está? Então eu fiz essa pergunta, assim, para mim, né? No que eu estou apegada hoje? Qual tem sido o tesouro, o meu tesouro hoje? O que é que tem ocupado o meu pensamento? O que é que eu tenho buscado? No que é que eu estou apegada? Quando eu dou uma boa olhada na minha vida e eu faço essa pergunta para mim, você pode fazer para você também. No que é que eu estou apegada? Apegado? Que se eu perder essa coisa, como é que eu vou ficar? Qual vai ser a minha reação? Como eu vou ficar espiritualmente, interiormente? A palavra de Deus diz que o homem exterior, o nosso homem exterior, ele pode se corromper, mas o nosso interior, ele se renova de dia em dia, quando a gente está em Deus. Porque Deus é espírito, e imagine esse espírito de Deus dentro da gente. Quando a gente se une ao Senhor, nos tornamos um só espírito com Ele. Então imagine você, o seu espírito, que espírito é mente, é o racional, é a parte que pensa, que pesa as coisas, é a inteligência. Ai, desculpa, gente, por estar meio sonolenta. É a parte que pensa. Imagine o seu espírito unido com o Espírito de Deus. Imagine quais serão os seus pensamentos. Imagine quais serão os seus objetivos. O que é que você vai desejar? O que é que você vai querer fazer, falar, buscar? Você vai querer as coisas do alto. Você vai querer ajuntar tesouros no céu. Você vai querer buscar as coisas espirituais. Você vai desejar pela presença de Deus que você não vê, não toca, não sente. Não se trata de algo material que a gente pode apalpar, tocar, que são os bens, as coisas dessa terra. Então, os seus olhos físicos, eles vão estar aqui. Eu posso ver, eu posso enxergar. Mas o que é que vai estar ativo mais do que os meus olhos físicos? Os meus olhos espirituais.
Então, eu posso estar enxergando as coisas, eu posso enxergar o brilho do mundo, eu posso ver fisicamente. Não estou dizendo que eu posso ficar vendo as coisas do mundo e ficar de boa totalmente. Isso não vai me afetar. Não, porque a gente também tem que guardar os nossos olhos. A gente tem que guardar, assim como a palavra de Deus diz, que sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, né? Porque dele procedem as fontes da vida. Então, eu preciso guardar o meu coração. E para guardar o meu coração, eu preciso guardar os meus olhos físicos, os meus ouvidos físicos, a minha boca física. Por que eu estou dizendo física? Porque existe o espiritual dessas coisas também. Os olhos espirituais são o quê? Os olhos da fé. Porque as coisas de Deus eu não vejo totalmente fisicamente. Eu vejo a ação de Deus, eu vejo quando uma pessoa é curada, quando uma pessoa é liberta, quando há conversão, quando eu ajudo alguém, quando eu medito na palavra de Deus, quando eu assisto a algum culto, alguma coisa que fala das coisas de Deus. Enfim, eu uso os meus olhos físicos, mas primeiro eu vou estar usando os meus olhos da fé, os olhos espirituais, porque com Deus eu primeiro preciso crer para depois ver. Então, eu me perguntei, no que eu estou apegada hoje? O que ocupa a minha mente? E ontem eu estava pensando nisso, o que eu poderia passar para as pessoas? Então me veio um pensamento assim, passa aquilo que você hoje se preocupa. No que você se preocupa? Então, hoje, e eu quero estar até o fim me preocupando com uma única coisa, ou com duas coisas. A primeira é a minha salvação, é eu estar pronta para quando o Senhor me chamar, vir me buscar. A minha preocupação é, eu meditei hoje, eu orei hoje bem, eu falei com meu pai hoje bem, eu falei de Jesus para alguém, eu tenho falado de Jesus para alguém, eu tenho feito algo que agrada ao Senhor, eu tenho cuidado daquilo que o Senhor me deu. O que eu tenho feito? Essas coisas, eu quero estar me preocupando apenas com essas coisas. Porque a palavra de Deus diz também que a gente não deve ficar ansioso com nada, com as coisas dessa vida. Ele vai dizer isso nessa parte, para a gente não ficar ansioso com o que haveremos de comer, beber, etc. E outra parte diz que a gente também não pode ficar preocupado com as coisas dessa vida. A gente não pode se embaraçar com os negócios dessa vida. Então, as únicas coisas que eu quero me preocupar a ponto de me fazer zelar pelo tesouro que Deus me deu, que é o Espírito Santo, é eu manter a minha comunhão com Deus, a minha chama de fé, do Espírito acesa. Então, eu trago essa palavra aqui para você que tem se preocupado com muitas coisas ultimamente, coisas dessa terra, coisas dessa vida, que vai passar, que a ferrugem e a traça vão comer, que o ladrão vai vir e vai roubar. Tipo, tudo dessa vida que vai passar. Uma hora ou outra vai passar. Então eu trago essa palavra aqui hoje pensando, primeiro eu pensei em mim, na minha vida, eu olhei para mim, pronto, eu olhei para mim primeiro. No que eu tenho me preocupado hoje? O que eu estou apegada em alguma coisa hoje?
dessa terra, o que é que tem ocupado a minha mente? Então, eu quero me manter me preocupando em como está o meu espírito, como está a minha alma, como está o meu relacionamento com Deus, a minha intimidade com meu Pai, com meu Senhor. Eu tenho buscado Ele. Porque para a gente buscar Deus, gente, a gente não precisa de olhos físicos. A gente precisa dos olhos da fé, que é quando a gente fecha os olhos e se conecta com Deus. Eu posso me conectar com Deus até mesmo sem usar a minha boca física. Mas graças a Deus temos a boca, porque aí quando a gente fala, a gente está exprimindo o que está dentro da gente para Deus. Então, que os nossos membros, os membros do nosso corpo que Deus deu para a glória dele, seja de fato para a glória dele. Que a minha boca não venha falar palavrão. Que os meus ouvidos não venham a se dispor a ouvir fofoca, intriga, discórdia, disse-me-disse, conversa fiada, perda de tempo. Às vezes quando eu fico assistindo também um filme, alguma coisa, que eu fico pensando assim, meu Deus, eu tô perdendo um tempo. Tô perdendo tempo. Mas às vezes eu me coloco a assistir algo, sabe? Também com o meu esposo e tal. Mas vem esse pensamento, sabe? Meu Deus, eu poderia estar fazendo alguma coisa para ti. Então, essas coisas assim, sabe? O pensamento também, poxa, o que que eu tô... Pra você pensar, né? Pra cada um de nós pensar, o que que a gente tá ouvindo, o que que a gente tá vendo? Porque o diabo, ele usa coisinhas, muitas vezes pequenininhas, pra tentar tirar a gente do espírito. Por isso que muitas vezes a gente faz o jejum de Daniel. Sabe como é o jejum de Daniel? A gente se priva de assistir, de ver notícias, assistir filmes que nada tem a ver com Deus, né? A gente se priva de coisas assim, que são do mundo, pra gente se purificar. Porque o que entra, que entra por aqui, vai pro coração. Só não o que entra por aqui, porque o que entra por aqui é comida. Mas entra por aqui, vai pro coração e quando sai, é por aqui, pela boca. Jesus disse, o que contamina não é o que entra, é o que sai. Porque o que sai é porque tá lá dentro. E muitas vezes contamina outras pessoas. Palavras erradas, né? Fofoca e tudo mais, enfim. Então, essa palavra aqui é pra gente ter um cuidado pela nossa alma. Então, as duas coisas que eu quero continuar me preocupando a ponto de eu estar zelando, de eu estar vigiando, é essa questão da minha salvação e eu poder cumprir com o chamado que o Senhor me deu para essa terra. Nessa terra, né? Até a volta dele. Então, que essas preocupações ocupem também a sua mente e que as coisas do mundo que talvez estejam preocupando você, dessa vida, você possa colocar diante de Deus, você possa colocar nas mãos do Senhor e Ele vai cuidar e Ele vai dirigir. Outra coisa, né?
é a questão da candeia do corpo. Ele fala logo depois que dessa parte, né? Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A gente tem que ter cuidado, porque o que está ocupando o nosso coração? Isso daí é o seu tesouro, é o nosso tesouro. Então, é o que a gente tem que pensar. Se eu perder essa coisa, como é que eu vou ficar? Se é uma pessoa, um exemplo, eu tenho o meu marido como tesouro do meu coração. Se eu perder, tá amarrado e repreendido, né? A gente amarra e repreende tudo, mas é uma coisa que a gente deve analisar. Como é que eu vou ficar? Se acontecesse alguma coisa. Então, sejam coisas e pessoas. Coisas e pessoas. Dinheiro, que é o que muitas vezes ocupa o coração das pessoas. Dinheiro. E isso é visto no dia a dia, gente. São as nossas decisões, as nossas atitudes que mostram o que a gente está guardando como tesouro do nosso coração. O que a gente está priorizando. Priorizando. Quando a gente deve fazer uma escolha, tipo, eu tenho agora que tomar uma decisão. Surgiu um exemplo. Surgiu um emprego para mim. Eu vou ganhar mais. Eu vou subir de cargo, de posição, sei lá. Só que eu vou ter que trabalhar no domingo. E no domingo é o dia que eu dedico a Deus. Eu vou para a casa de Deus. Eu vou buscar a presença de Deus. Aí você tem a escolha, que vai mostrar onde está o tesouro do seu coração. O que é o tesouro do seu coração? E vai mostrar a sua realidade espiritual. O que é que você está guardando aí dentro? Se você escolhe, não, eu escolho o emprego. Não, eu vou ganhar mais. Deus entende. Eu deixo para depois. Eu vou para a igreja em outro momento. Só que você vai estar escolhendo o emprego. Você vai estar escolhendo o dinheiro. E Deus está ficando em segundo plano. Então, Deus não fica em segundo plano. Deus não fica em plano nenhum quando a pessoa escolhe uma coisa. Ou é Deus em primeiro lugar na nossa vida, ou é outra coisa. E é o que ele diz aqui, no 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, que no caso é o Deus do dinheiro, da riqueza, né? Que existe, né? Esses deuses aí. Então, Jesus, ele pegou esse exemplo aqui. Olha, não tem como servir a dois ao mesmo tempo. Ou você escolhe um, ou você coloca um no centro da sua vida, no tesouro do seu coração, ou você coloca outro. Tipo, ou é Deus, ou é o mundo. Ou é Deus, ou indiretamente é o diabo. Ou é Deus, ou somos nós mesmos. E nós mesmos não conseguimos nos salvar sozinhos. O mundo não vai nos salvar. O diabo quer o nosso sangue derramado. Ou melhor, ele quer a nossa alma para estar no inferno lá junto com ele. Ou seja, não tem outro caminho que nos salve sem ser Jesus. E se Jesus não estiver no centro do nosso coração, o mal ele vai estar. Se a luz não estiver iluminando o nosso ser, as trevas vão estar. E é o que ele diz nessa parte dos olhos, da candeia. A candeia do corpo são os olhos. A candeia é um negocinho assim que
que eles colocavam azeite e ficava com foguinho, né? É tipo uma lamparina, né? Hoje em dia a gente usa lanterna, mas naquela época eles usavam a candeia, né? Segurava assim, tinha uma luzinha assim, que era o foguinho. Então, luz, ele tá falando de luz. É como se ele dissesse assim: a luz do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, a bondade aqui, ele está definido como luz. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma, está escrito. Deus, ele é bom. Jesus disse, não há bom senão Deus. Quando aquele rico veio dizer, veio falar com Jesus, aí ele disse, bom Senhor, um negócio assim, bom mestre, né? Aí Jesus disse, quem é bom senão o Senhor, né? Ele falou um negócio assim, dando a glória, dando a bondade para Deus, porque Deus é bom, Deus é bom, Deus é a bondade, né? Então, ele diz assim, então ele quis dizer aqui que a luz do nosso corpo, ela tá aqui, começa aqui. De sorte que, se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo é luz, porque os olhos são como a janela da alma, né? Meu Deus, olha a importância, né? Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso, ou seja, haverá trevas. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, isso aqui mostra que há um engano também. As pessoas podem se enganar. Elas podem achar que estão seguindo a luz, mas estão nas trevas. Porque o diabo, ele se disfarça de anjo de luz para enganar, se possível, for até os escolhidos. E ele tenta mesmo, viu? Ele já foi lá de cima, gente. Ele já foi um anjo de luz. Lúcifer, cheio de luz. Então ele sabe mentir. Ele sabe enganar. É espírito enganador. Então muitos estão dentro da igreja se enganando. Muitas vezes estão fazendo a obra e tudo mais. Só que estão focados no que podem ver. O espiritual, às vezes, está escurecido. Os olhos espirituais, os olhos da fé, estão sendo tampados pelas trevas, por conta de algo que estão guardando dentro de si. Por exemplo, a mágoa. A pessoa, ela está fazendo a obra de Deus, mas ela guarda mágoa de alguma coisa que aconteceu ali dentro. Ou ela fica ali guardando a mágoa, se enganando, achando que está fazendo a obra de Deus, mas e não está, que é o que vai acontecer com alguns naquele dia, que vão dizer, Senhor, não, fizemos muitas obras, eu usei o teu nome, expulsei demônios, e Jesus vai dizer, nunca te conheci. Então, essa questão da pessoa estar ali fazendo obras com uma aparência, muitas vezes de santidade, mas dentro dela está em trevas. Então, por isso que ele diz, se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ou seja, está tudo em trevas. Não tem uma luz que aparente ser trevas. Não tem mais ou menos, não tem meio lá, meio cá. Ou a gente é luz, ou a gente é trevas. Ou a gente é, ou a gente não é. É sim, sim, não, não.
E a gente precisa analisar isso, tá bom, gente? A gente precisa se analisar todos os dias, a gente precisa olhar pra gente todos os dias. E a Bíblia, ela é um espelho da gente. É como se a gente colocasse um espelho assim, diante da gente. Mas aí a gente precisa olhar, a gente precisa observar, porque o diabo, ele observa. Então a gente precisa o quê? Vigiar. Então que a nossa preocupação seja a gente estarmos prontos. Seja lá o que acontecer, vamos estar com a nossa alma preparada para Deus. Amém? Para os anjos virem buscar essa alma. Então, eu termino esse vídeo dizendo: não andeis inquietos por coisa alguma, mas buscar em primeiro lugar o reino, inquietos por coisa alguma desse mundo. Que a nossa preocupação seja em como está a nossa alma, a nossa vida com Deus. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar, a nossa alma, a nossa salvação. O resto, Deus está cuidando, Deus vai abençoar. Amém? A gente ainda vai enfrentar muita coisa nessa terra, nesses últimos dias. A igreja vai passar pela tribulação, pela primeira parte. Deus já mandou avisar, já está determinado. E vamos precisar muito usar os nossos olhos da fé, para a gente não se perder. Amém? Que a gente possa cuidar desses olhos, buscar o quanto a gente puder, pois muita coisa vai mudar. A igreja, ela vai ser perseguida, vai ser fechada, a igreja física, mas contanto que a igreja espiritual continue ativa, de pé, a gente vai suportar até o fim. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.